Olá, tudo bem com você? Então eu quero aqui deixar essa reflexão nesse momento aqui com Deus, essa palavra ao seu coração que se encontra no livro de Jó, capítulo 27. Momento aqui, alguns minutos com Deus que possa falar ao seu coração. Amém? Eu, cantora e pastora Lourdes Felício, quero deixar essa palavra para você. Diz assim a palavra do Senhor: prosseguindo Jó em suas contentação, afirmou: tão certo como Deus é vivo, que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que me amargurou a alma, enquanto eu tiver alento e o sopro de Deus, seu espírito de vida, estiver fluindo em minhas narinas, e os meus lábios não expressarão maldade alguma, tampouco deixarei que minha língua pronuncie qualquer palavra enganosa. Longe de mim vos dá razão, ainda que eu morra, jamais me afastarei da minha integridade. Que amém, que lindo, né, queridos? Que lindo. Jó ali sofrendo, mas mesmo assim ele dizendo: enquanto Deus estiver em mim, enquanto o fôlego de vida estiver em mim, eu jamais levantarei qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de palavra sobre os meus lábios de maldade, e não deixarei a minha integridade. No meio a sofrimento, em meio à luta, ele jamais reclamou, murmurou ou falou, de Deus, mas sim, ele se manteve íntegro, ele se manteve puro, ele aceitou aquela provação, meia dor, a caos, perda, mas ele se manteve íntegro, ele manteve uma fé genuína, uma fé verdadeira em Cristo Jesus, em Deus, porque ele sabia que a vida dele era Deus, que, como Paulo disse, o morrer é Cristo, viver o viver, é Cristo, morrer é lucro. Como essas falas de Paulo, eu creio que também já havia esse sentimento no coração de Jó. Jó, ele jamais levantou a boca, para falar mal do amigo, para excomungar a vida. Ele jamais murmurou e ele jamais deixou de ser uma pessoa íntegra, uma pessoa grata. Ele manteve a sua honestidade, e nunca abandonou. Ele teve a consciência e de viver o bem e de falar sempre o bem. Então, que nós possamos agir assim também. Muitas pessoas no momento de luta, de escassez, de provação, eles comungam até Deus, dizem: não vou servir a Deus mais, porque não resolve, Deus virou as costas para mim, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, que adianta servir este Deus? Muitos agem desta maneira, abandonando até mesmo a sua fé. Mas que nós possamos pegar essa lição de Jó, o homem que foi testado, mas que foi aprovado, e Deus retribuiu muito mais a sua sorte do que ele possuía antes. Então, deixa ser provado por Deus, deixa Deus te provar, deixa Deus te testar e te aprovar, e não te reprovar, mas te aprovar. Porque Deus possa olhar para você e falar: verdadeiramente, este homem, esta mulher, ele não me serve pelo aquilo que eu possa dar a ele, mas ele me serve porque ele me ama, porque ele me quer, porque ele deixa eu ser o Senhor da vida dele, porque o Senhor, ele só é Senhor das nossas vidas quando nós o vemos ele como nosso provedor, quando nós entregamos tudo a ele, vivemos uma vida de total rendição a ele, onde nós nos quebramos por dentro, deixando ele nos quebrar por dentro, o nosso velho homem, o velho eu, e ressurgir uma criatura realmente reforçada, com o DNA de Cristo, carregando o seu DNA, porque quanto mais ele toca em nós, mais nós trazemos a DNA dele no nosso caráter, no nosso ser, no nosso íntimo. Que assim, querido ou querida, você e eu possamos aceitar o Senhor nos quebrar e o Senhor
nos levantar. Ele nos quebra por um período, por um breve tempo. Aí depois ele nos levanta. Quando chega o tempo do Senhor te honrar, quando chega o tempo do Senhor te levantar, pode levantar o inferno inteiro, que ninguém para o braço forte do Senhor ao seu favor. Ninguém paralisa o agir de Deus ao seu favor. Quando chega o tempo certo, o tempo dele de te exaltar, nada pode impedir. Pode levantar muralha, mas nada impedirá o agir dele na sua vida. Mas pensa, irmão, no momento certo, no momento dele, no tempo dele, não no nosso querer, mas no querer dele. Amém? Desculpe. Em nome de Jesus, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, aonde esse áudio chegar, esse vídeo chegar, as pessoas possam entender essa palavra, as pessoas possam entender, Pai, que o tempo do Senhor sempre chega a todos nós. O Kairos do Senhor chega para todos nós. Então, Senhor, que cada um venha descansar e saber que está passando esse momento difícil. Às vezes é o Senhor provando para provar. Nós devemos ter esse discernimento e saber do que vem de Deus e o que vem do inimigo. A entender que é um tempo que o Senhor está te provando, ou se é um tempo que o inimigo está levantando guerra contra você. Se é o inimigo, levanta tua espada e começa a guerrear com as armas espirituais, não com as carnais, porque a nossa luta aqui não é contra carne, não é contra homem, não é contra sangue, mas contra os poderes dominadores do mal. Então que o Senhor te capacite e te levante com essa revelação, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere, que o Senhor te levante e que o Senhor te dê discernimento e que você continue sendo essa pessoa batalhadora, cheia de fé, que não vai murmurar, não vai reclamar assim como Jó, mas vai entender e dizer que o Senhor se levantou ao meu favor, porque o Senhor se levantará ao teu favor e te levará em lugares altos. Assim eu oro e creio sobre a sua vida. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Amém?